E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Regis, esse aqui é o meu canal. Eu compartilho aqui algumas experiências de viagem, vlogs, dicas, esse tipo de conteúdo mais voltado para essa parte de viagem. E quem sabe aí futuramente também uns outros temas aí que eu acho interessante. Bom, hoje eu decidi contar para vocês uma coisa que eu nunca contei assim publicamente. Já comentei assim com o pessoal mais próximo de mim, umas pessoas que eu tenho amizade, essa história é muito louca. Mas nunca postei no Instagram nem nada, até por medo. Mas como já é uma coisa que faz tempo também, já fiquei sabendo de umas coisas que fez esse medo passar um pouco, então eu decidi compartilhar aqui. Em fevereiro de 2021, 22, fui pro Paraguai, ali divisa da Argentina com o Brasil, para comprar umas coisas. Eu tava em Foz do Iguaçu uma semana antes, viajando com a minha família, e eu fui também pro Paraguai, porque a gente já foi muitas vezes para Foz do Iguaçu e pro Paraguai também, e pra Argentina ali também, aquela região ali da Tríplice Fronteira. E aí eu fui, beleza, comprei o que eu tinha pra comprar, voltei pro Brasil, tava de férias, né, porque eu dou aula. E aí eu falei, vou voltar. E aí voltei de novo, fui de ônibus, foram 19 horas de viagem, é meio cansativo até, é bem cansativo na verdade. E aí falei, vou lá, vou aproveitar e aí caí num golpe. Agora eu vou contar pra vocês detalhadamente como foi esse golpe. Bom, foi assim. Comprei minha passagem de ônibus, fui no terminal Tietê, peguei o ônibus, 19 horas de viagem, cheguei lá no Paraguai. Tipo, virei à noite, sabe? Porque pra mim o trajeto de ônibus tem que ser esse. Durante a noite, que aí eu durmo, descanso, no outro dia acordo e passeio. Passeio assim, né? Fui pra comprar coisas que eu já tava querendo há muito tempo e tal. E aí juntei um dinheiro, fui lá e comprei. Porque pro lado do Paraguai as coisas são mais baratas se você souber onde comprar. Que aí você compra essas coisas um pouco mais baratas do que seria no Brasil e sem ser coisas falsas, né? Porque coisa falsa tem em qualquer lugar, né? A gente que é aqui de São Paulo, tem a 25 de março e sabe muito bem que você pode comprar gato por lebre muito facilmente. Mas enfim, voltando pro tema principal. Então eu cheguei em Foz do Iguaçu mais ou menos umas 10 da manhã, porque eu virei à noite viajando. Dia à noite, né? E cheguei lá em Foz, peguei um Uber do terminal até a fronteira, aí peguei um mototáxi para atravessar e atravessei. Geralmente custa uns 10 reais para você ir. Para voltar, geralmente é uns 15. Eles cobram mais caro porque você já tá lá, né? Mas se você comprou coisa, eu não recomendo voltar de mototáxi, não. Se você tiver lá, não tiver de carro, eu recomendo voltar com van, algum carro assim, de preferência de brasileiro. E aí esse é um outro tema que eu vou falar aqui também. A questão de confiar em pessoas do seu país e essa diferença que a gente tem, essa barreira que a gente tem entre pessoas de outro país. Beleza, atravessei, cheguei lá no Paraguai, conectei no Wi-Fi, eu tinha sinal de internet, eu sei que eu não fiquei incomunicável, então eu fui lá fazer minhas coisas. Fui no Shopping China, comprei algumas coisas que eu tinha para comprar, já estava entrando em algumas lojas, e aí eu tava andando na rua e lá tem muitas pessoas te chamando. Amigo, vamos levar tal coisa, vamos ali comigo. E eu sabia que você não podia dar atenção pra essas pessoas porque tinha um tipo de golpe. Tô olhando ali pra ver se. Porque ali é o espelho. Tô olhando pra ver se o vídeo tá rolando ainda, porque minha memória tá acabando. Mas enfim. E aí eu sabia que tinha um tipo de golpe e você não podia cair nesse golpe e tal, mas ninguém nunca disse especificamente o que acontecia. E é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra contar pra vocês como o golpe funciona. O que que aconteceu? Eu achava que você, sei lá, esses caras te chamavam, vamos ali comigo comprar alguma coisa na loja, conhecer, ou falavam o preço de uma coisa muito barato e você ia. E aí, sei lá, o cara te levava pra um beco, pra uma rua escura, pra um quartinho, te roubava, acontecia alguma coisa assim. Essa era a ideia que eu tinha do golpe. Mas não é bem assim. A gente tava. A gente não, eu porque eu fui sozinho. Eu tava subindo a rua principal, a avenidona lá, com todas as lojas, com polícia, guardas de trânsito, seguranças nas lojas. Tipo, é organizado, é muito cheio, mas é um lugar organizado, tá bom? E fui lá, tava subindo a rua, e aí um carinha me chamou. Um rapaz jovem, falou: vamos comprar as coisas e tal. E aí eu não dei muita conversa, mas aí ele insistiu, e aí eu pensei assim, falei, bom, se eu tô vindo pra cá várias vezes, é bom eu ter contatos de lojas legais. Aí eu falei, tá, vou dar uma chance e vou seguir ele pra ver onde ele me leva. Mas atenção, eu falei, eu vou atrás dele. Se eu ver que tá estranho, eu volto. Beleza, ele foi me levando, ele falou: não, você pega um cartão da loja se não foi comprar nada, mas já pega o contato. E aí eu fui andando atrás dele e a gente não saiu da avenida, a gente continuou na avenida principal. Isso 11 da manhã, sabe? Super movimentado. Aí a gente entrou numa galeria na avenida, uma galeria grandona, aberta de frente pra avenida. Tinha polícia lá na rua, tinha segurança nessa galeria. Beleza. Entramos nessa galeria e eu ainda tava pensando, bom, tá parecendo que tá ok, mas né, não vou dar muita confiança. Aí entramos numa loja grande, uma loja de departamentos, não era essas lojas de rede,
Era uma loja que eu não conhecia, e aí tinham funcionários uniformizados, tinham clientes, pessoas comprando, tinha segurança na loja. Aí eu falei, aqui tá beleza, tá tranquilo, essa loja é boa, parece ser confiável. E aí o cara falou, vem aqui comigo. E aí a gente passou por uma parte lateral do balcão. E eu também não estranhei, porque lá as lojas, até as lojas grandes, bem estruturadas, tem vários ambientes, tipo, tem a parte dos produtos, aí sempre tem um andar de cima, uma loja ao lado que você tem que ir pra pagar, e aí você vai para um outro lugar aqui, você sobe uma escada e você vai retirar, e aí ali no canto é uma outra sala onde você tem que testar o produto. Então eu não estranhei, essa loja tem um outro ambiente que esse cara tava me levando. Só que a hora que eu pisei na soleira, tipo, era uma porta de uma sala preta, preta assim, uma sala escura. Eu não sei se era preto, porque eu não lembro isso, eu não tenho na minha memória a cor da sala, mas eu sei que era uma sala escura, não tinha nada, decoração, nada. Era uma mesa, umas cadeiras e um cara sentado. Na hora que eu vi, eu já falei, putz, deu merda. E aí eu já tentei voltar. Só que aí uns caras vieram atrás de mim, tipo, já meio que me pressionando a entrar e eu acabei entrando. E aí nisso que eu entrei, eu sentei na frente de um cara, um chefão lá deles, assim. Eu digo chefão, mas assim, chefe deles, tá? Essas coisas aí, quem tem por trás é gente muito grande, político e tudo mais. E aí o cara lá, não vou falar o nome dele, mas era uma coisa tipo San Juan. Era um nome parecido, mas San Juan. E aí eu já vou falar porque eu não vou falar o nome dele. E aí o San Juan começou a me fazer perguntas se eu era policial, o que, que eu tava fazendo lá, o que, que eu queria, se eu queria droga. Aí eu falei que eu não queria droga, se eu queria arma. Ele mostrou uma arma, eu falei que eu também não queria arma, que eu entrei lá por engano, que eu não achei que fosse ter nada disso, porque é uma loja, aparentemente de fachada, mas era uma loja. E aí eu comecei a falar pro cara que eu não queria nada daquilo e aí tentar sair de lá. E aí ele começou a me pressionar, e aí ele começou a falar de drogas. Eu não entendi por quê, mas ele pegou todo o meu dinheiro. Na verdade, ele pegou uma quantia específica. E aí ele devolveu uma parte do meu dinheiro. Mas a maior, esmagadora, a maioria do dinheiro que eu tinha ficou com ele. E aí ele falou, isso aqui é correspondente a tanto de tal droga. E eu não entendi, porque ele pegou aquele valor, ele podia ter pego tudo. E aí ele falou, e agora você vai fazer isso com a droga e não sei o quê. E eu já tava começando a ficar nervoso, e ele não falava português direito, eu não entendi o que ele tava querendo me dizer. Olha, eu não sei se ele queria que eu atravessasse a fronteira com aquela droga, ou se ele tava me dizendo que eu tinha acabado de comprar uma droga. Eu não sei, eu sei que teve uma hora que eu me irritei lá, assim, não me irritei, fiquei nervoso e falei assim, olha, você já pegou o dinheiro, eu não quero droga nenhuma. Fica com a droga pra você e vende pra outra pessoa, você já tá com meu dinheiro mesmo? Aí ele, não, eu quero que você leve a droga. Isso é outra coisa que eu não entendi, porque ele falou de levar a droga, mas não me mostrou também. Eu não entendi o que tava acontecendo ali. Aí ele me revistou pra ver se eu era policial. Aí ele fez uma cena que tava batendo no menino que me levou, tipo, meio que pra me deixar com medo. E na hora funcionou um pouco, mas hoje eu sei que ele não ia bater no capanga dele de graça, tipo, foi uma coisa meio encenada. E aí eu fiquei naquela sala, eu conversando, ele fez eu abrir o celular, adicionar ele nas redes sociais, pegar o telefone dele, esses WhatsApp aí com que desaparece a mensagem, me mandou mensagem, me ligou pra ver se era meu número mesmo. Tipo, pegou meu contato. Até pouco tempo atrás eu vi os status desse cara no WhatsApp, porque como ele tinha meu nome e meu número, nem me deu o trabalho de bloquear, porque ele tinha acesso, né? Ele podia arrumar outro celular e ver do mesmo jeito. Então eu acabava vendo os status dele, compartilhava com meus amigos, falava, ó o que o San Juan tá fazendo aí lá onde ele tá. Até a tornozeleira eletrônica esse cara tinha. E olha, foi um rolo lá. E eu já tava com algumas coisas, aí ele começou a mexer nas minhas coisas, aí eu comecei a ficar nervoso. Eu sei que teve uma hora que ele falou alguma coisa de atravessar a fronteira, eu falei que eu não ia, que eu não ia, que eu não ia. E aí ele começou a pressionar e aí eu falei, meu, eu preciso sair daqui. Não sei se eu saindo daqui eu corro, se eu tento chamar a polícia, mas aí eu não confiei muito na polícia porque é aquela coisa, se tem uma pessoa, aquela quantidade de pessoas aplicando golpe, é porque a polícia ali não tá muito preocupada com isso aparentemente. E ele mesmo falou que ele era vinculado a facções criminosas do Brasil, que ele subornava a polícia e tal. E aí eu também fiquei assim, se ele realmente era, se tava falando pra me assustar, mas eu falei, bom, não vou arriscar sair daqui e falar com o primeiro policial que eu ver na rua. E aí ele começou a me pressionar lá dentro, aí eu, tipo, levei o baile. Falei, não, não, vamos sim. E aí ele mandou dois caras que estavam lá com ele me levar pra algum lugar. E aí antes disso ele falou alguma coisa de esfaquear, se queria me esfaquear, quem ia me esfaquear, eu não entendi. Só entendi a palavra esfaquear, e aí isso me deixou nervoso e apreensivo. Aí eu peguei minhas coisas, saí de lá, ele devolveu meus documentos e meu celular, e eu não sei pra onde eles iam me levar. Eu sei que a gente começou a andar, e aí a gente tava andando na avenida, e como eu disse, era a avenida principal, todas as lojas grandes, tava tudo lá. E tinha um cara na minha frente e um cara atrás, não colado, com uma certa distância. E aí começamos a andar, começando a andar. A hora que eu vi uma loja que eu conhecia,
que é a loja Nissei. Eu nem sei se eu posso falar o nome, mas eu vou falar muito bem da loja, então acho que tá ok. É a Nissei, uma loja ótima, inclusive, para comprar. Eu entrei lá e me piquei, não pensei duas vezes. Passei na frente da loja, os caras estavam comigo, mas eu entrei. Eu falei, bom, aqui dentro eles não vão fazer nada comigo. Entrei na loja, os caras foram lá na porta, e isso também me deixou um pouco apreensivo. Porque eu falei, bom, já é, sei lá, 2 horas da tarde. Essa loja uma hora vai fechar. O que que eu vou fazer, né? Eu fiquei tão nervoso que eu nem vi o rosto deles direito. Tipo, eu posso achar que eles não estão lá, andar na rua e eles me pegarem. Também não sei quem eles conhecem, se conhece polícia. Lá você vê arma com muita facilidade. E aí eu falei, tenho que dar um jeito aqui. Aí eu liguei, eu mandei mensagem, não lembro direito, para um cara que eu conhecia que fazia Uber em Foz do Iguaçu. E perguntei quanto ele cobrava, se ele... Na verdade, eu nem perguntei quanto ele cobrava, eu só pedi pra ele ir me buscar lá na loja. Aí eu falei pra ele que eu tava com umas compras pesadas, que eu já tinha comprado muita coisa, que eu tava precisando de ajuda pra carregar, porque se eu explicasse a situação, muito provavelmente ele não iria, entendeu? E aí eu ia ter que ficar lá. Então eu acabei omitindo essas informações pra ele ir e me salvar lá. E aí foi R$ 200 a corrida, e foi o preço da minha vida, eu acho, né? Então eu nem... Na hora eu falei, caralho, caro, né? Mas, ué, ia fazer o quê? Precisava sair de lá. E aí, esperei mais ou menos, ele tá chegando, porque eu pensei, eu vou conversar com os seguranças da loja, ou com algum funcionário brasileiro, porque era uma calçada comprida, os caras estavam na porta me esperando. Até eu sair da loja e entrar no carro, dava tempo deles fazerem alguma coisa comigo. Então eu falei, eu também não vou me expor aqui a situação que tá acontecendo muito cedo, vou esperar mais ou menos ele tá chegando. Então a hora que o motorista tava próximo, ele já tava atravessando a ponte, eu fui lá no balcão e perguntei assim, falei, moça, tem algum funcionário brasileiro aqui? Aí ela me disse, tem sim, eu vou chamar pra você. A minha salvação era o chefe da segurança da loja, nunca esqueço o nome dele, Bruno. E ele foi muito legal comigo assim, né, me acalmou um pouco. E eu perguntei pra ele se a hora que o meu carro chegasse, se eles poderiam, seguranças da loja, me escoltar até o carro, porque tava acontecendo isso, expliquei a situação brevemente ali. E ele falou, não, claro, a gente escolta sim. Foi isso que aconteceu, o carro chegou, e aí eu avisei ele, foi ele, mais um ou dois seguranças também, não lembro direito, comigo até o carro. Os caras ficaram do lado de fora me olhando, mas ia fazer o quê? Ia brigar com segurança de loja. E aí... Até porque eu imagino que lá os seguranças andam armados. Ou não. Não sei, não lembro também. Mas assim, os caras não fizeram nada. Eu consegui entrar no carro em segurança. Aí entrei no carro, botei as minhas coisas, esperei o carro andar um pouco, falei pra ele o que tava acontecendo. Eu falei, ó, a gente precisa vazar daqui. Não dá pra parar no trânsito, entendeu? Alguém vai quebrar essa janela. Porque eu já tava muito nervoso. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, bora. Aí ele contou a frequência com qual esse golpe acontece. E ele disse que é muito comum que a polícia do Brasil e a do Paraguai, em conjunto, geralmente recebem denúncias desse golpe com uma certa frequência, e aí se juntam e vão atrás dessas pessoas. Ele falou que fazem muitas prisões. Diz que a polícia tem operações para isso e tudo mais. Eu, no momento, não confiei muito na polícia pelo que o cara disse. Hoje eu já não vou atrás dessa história porque eu não lembro direito a loja que era, não sei dizer o endereço certo, nem sei se aquele cara tá lá mais. Não tem um vídeo, nada assim também. Aí eu falei, também não vou revirar essa história. Acho que devia ter ido na época. Hoje já passou tanto tempo que eu acho que talvez uma denúncia nem adiantaria mais, porque já devem ter recebido denúncia desse cara, eu imagino. Quando eu saí daquele quartinho preto, tinha um casal entrando. Tipo, eles iam passar pela mesma situação que eu. Inclusive, na hora eu pensei em agarrar no braço do casal e falar pra eles o que estava acontecendo, porque eu falei, meu, pelo menos nós somos em 3 aqui. 3 é melhor que 1, entendeu? Porque eu tava sozinho. Mas na hora me travou, eu não consegui fazer nada e fui embora. Mas enfim. E aí o Uber me contou essa história e tal, disse que acontece com frequência e tal. E eu já fiquei um pouco mais calmo, porque o cara, o San Juan, tinha colocado uma pressão em mim, tipo, que a gente vai atrás de você no Brasil, que a gente te acha, que a gente não sei o quê. E aí ele falou, não, esses caras fazem isso o dia inteiro, eles nem têm como ir atrás de todo mundo, nem se eles quisessem. Eles fazem isso o dia inteiro eles vivem desse golpe. E aí, bom, esse é o golpe do Paraguai. Expliquei aqui mais ou menos, meio enrolado, porque é a história que eu lembro, passei nervoso no dia. E não recomendo vocês darem ouvidos a qualquer pessoa na rua no Paraguai. E em muitos outros lugares também. Você quer uma coisa? Nem que você pague um pouco mais caro, mas entre numa loja, uma loja confiável, compre e vá embora, não dá trela pra ninguém. E também não pode confiar na polícia desses lugares. Eu não tô falando contra a instituição da polícia e tal, mas tem corrupção dentro da polícia em muitos lugares. No Paraguai, então, não vai ser diferente.
Uma vez a gente foi, acho que 2012, 13, e meu pai quase entrou na contramão, a gente tava de carro. Esse quase que ele entrou na contramão e corrigiu a rota, um guarda de trânsito para a gente pediu R$ 200 de propina, pra não levar a gente pra delegacia. Se fosse no Brasil, a gente teria ido pra delegacia. Mas lá a gente não sabe onde é a delegacia. A gente não sabe pra onde esse cara ia levar a gente, o que ele ia fazer com a gente, entendeu? Não dá, sei lá, pra chamar um advogado, nem sabe como funciona. Então, quando você tá em outro país, você tá muito mais sujeito à situação que, sei lá, qualquer um desses malfeitores quiser te colocar, entendeu? Você é muito mais vulnerável. O que não acontece tanto no Brasil, porque a gente já tem umas malícias, a gente já sabe como funciona a nossa lei, já conhece os lugares, já conhece algumas outras pessoas que talvez possam ajudar a gente, mas fora do Brasil a gente não tem esse apoio. E, cara, se eu não tivesse o cara do Uber e o segurança da loja, eu não sei o que tinha acontecido comigo. Porque não sei se os caras só queriam, no final das contas, me assustar e roubar o resto das coisas que eu tinha, ou se eles realmente iam fazer alguma coisa comigo. Eu sei que esse San Juan continuou me mandando mensagem e eu nunca respondi. E o cara do Uber também, ele podia, sei lá, ter me largado lá e falado, não, não vou assumir essa bucha não, porque quando eu contei pra ele, a gente tava no trânsito lá no Paraguai. Mas ele foi muito legal comigo também, me acalmou e tudo correu bem. São e salvo, fiquei nervoso, ainda tive que encarar mais 19 horas pra voltar, porque, né, fui de ônibus, voltei de ônibus, então foi uma viagem muito cansativa, praticamente 3 dias fora de casa. E não foi a primeira vez que eu fui para o Paraguai de ônibus e fiz esse trajeto todo. Também não foi a primeira vez que eu fui, eu já fui mais, já tinha ido mais de 11 vezes antes. Já conhecia a loja, conhecia vendedor, sabe? Porque a gente vai para Foz do Iguaçu muito frequentemente, porque a gente gosta lá. Um dia eu vou explicar essa história no vídeo do porquê a gente vai tanto para Foz. Talvez futuramente esse vídeo saia, falar um pouco também do hotel que a gente fica e tudo mais. Mas a gente costuma ir para lá muito. E aí eu já conhecia e achei que, sei lá, que, tipo, tava em casa, sabe? E não foi bem assim. Não tava nem um pouco em casa, não tava nem um pouco seguro e não tava na zona de conforto que eu achei que eu tava. Tava em perigo e, sei lá, se não fosse esse pessoal aí que me ajudou, não sei o que teria sido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou contar mais histórias aqui que eu tenho de viagem e perrengues aí que eu passei, tipo avião que quase caiu, ser roubado em loja, esse tipo de coisa. Mas isso é conteúdo para os próximos vídeos. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os outros vídeos, deixar o like se você tiver gostado. Um abraço e até a próxima.